Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo e passando aqui para a gente gravar um vídeo sobre Paul Autué, essa personalidade da área da biblioteconomia, documentação, informação, livros e até para a paz mundial o homem foi importante, tá? Então a gente tem que sempre conhecer e rememorar a história, o legado do Paul Autué, tá certo? Quem ainda não assistiu esse documentário aí, O Homem que Queria Classificar o Mundo, assista. Ele está disponível aí, acho que no YouTube você encontra, o Google, e com legenda em português. Não sei dizer se tem dublado, mas com legenda tem. Tá? Então vale a pena assistir e conhecer um pouco mais a história desse ícone da nossa área. Aí tem um trecho, né, de uma matéria da revista Bibliô, infelizmente não apareceu aí na imagem, né? De um texto da Marília Cossit sobre Baudelaire, tá? Então, quem quiser saber mais, ler mais, pode buscar lá. Tá? É nascido em Bruxelas, na Bélgica, né? Baudelaire foi advogado e um visionário na área da ciência da informação que ele costumava chamar de documentação. Tá? Isso aí, quando a gente vai estudar para concursos, a gente precisa entender a diferença e uma ruptura que há entre o que era a documentação e o que vem a ser a ciência da informação. Tá? Então, há uma certa divisão aí, né, que vai bater também na história do Baudelaire. Né? Também foi um idealista e ativista da paz, juntamente com o parceiro e amigo Henri Lafontaine. Os dois são criadores da CDU. E o Henri Lafontaine chegou a ser até Nobel da Paz. Tá? E, no fim, o trabalho dos dois gerou a Liga das Nações, que veio ser a ONU hoje. Tá? Basicamente é isso. Um dos livros mais importantes do Baudelaire é o Tratado de Documentação, traduzido aqui no Brasil pela editora Brinquedo Lemos e disponível gratuitamente, legalmente, tá? Na internet. Pode procurar aí no Google Tratado de Documentação, que você vai encontrar o livro. Né? É um livro enorme, mas que, apesar de tudo, é muito importante e ainda cai em concursos. Tá? Então vale muito a pena ler, tá? Esse livro. Claro que o livro, se você está estudando para concurso, não adianta ler o livro todo, né? Mas ler principalmente as noções e o início ali do que vem a ser livro, né? O livro trata também de bibliometria, tá? Então é um livro muito rico, que ainda hoje é utilizado em concursos, especialmente porque a tradução brasileira é recente, né? Então, como é um livro recente, os nossos pesquisadores, professores utilizam bastante, tá? Então vale a pena conhecer esse livro aí para concursos. Tá? E claro que a principal contribuição de Autué para a nossa área foi mesmo a CDU, tá? Mas ele tinha muitas ideias, né? E essas ideias, essas utopias, né? Algumas a gente pode até classificar como utopias, elas servem como legado dele, né? E a gente debate e reflete sobre elas ainda hoje. E aí vamos ver algumas questões de concursos envolvendo Baudelaire. Tá? Essa primeira aí eu vou sair da frente para eu poder ler. Essa daí diz assim: a Revolução Industrial ocasionou um crescimento extraordinário na quantidade de informações registradas, conduzindo a várias tentativas de levar o conhecimento disponível a todos os interessados. Outro participou desse esforço e uma de suas contribuições relevantes foi a elaboração de um conceito que ampliou o campo de atuação dos profissionais da área a ultrapassar os limites do espaço da biblioteca e agregar novas práticas de organização de documentos e novos serviços. É correto afirmar que essa contribuição de Baudelaire foi a elaboração do conceito de. Nota que o enunciado já diz, né, quando ele fala ali de documentação, tá? De documentos, de organização de documentos. Tá? A resposta é documentos, né? Documento, melhor dizendo, né? Como está no singular, né? Então é uma questão simples, tá? Que a gente não precisa se afobar para responder, né? Mas quem lembra, quem associa Baudelaire ao Tratado de Documentação, acerta fácil essa questão. Outra questão de Baudelaire, essa aí, acerca de documentação e informação, julgo o próximo item. O vocábulo documentação é um neologismo criado por Baudelaire. Certo ou errado? Bom, neologismo é novo, né? É novo para a época quando foi criado, né? Não é novo hoje, mas é um termo que foi criado há quase 100 anos atrás. E, bom, a resposta é certo, né? É um termo que foi criado, um neologismo, significa isso, né? Algo novo, uma palavra nova, né? Então, o Baudelaire mandou bem aí.
E uma questão bem interessante envolvendo tratado de documentação é essa aí. Tendo como referência os conceitos e as finalidades da documentação, da biblioteconomia e da ciência da informação, julgue o item. Baudelaire, em seu tratado de documentação, defendeu a tese de que o termo biblion, ou seja, livro, é a forma adequada para produzir a unidade intelectual humana, isto é, o pensamento. Esse enunciado ele tenta confundir um pouco o que o Baudelaire realmente fala no livro Tratado de Documentação, tá? Ele está errado, porque ele diz aí de forma adequada. Vamos ver o que é que o Baudelaire coloca no livro. Lá no Tratado de Documentação, o Baudelaire fala assim, que é o termo convencional empregado para designar toda espécie de documento, né? Abrange não apenas o livro propriamente dito, manuscrito impresso, mas também revistas, jornais, textos escritos, etc. Né? A documentação, no sentido lato do termo, abrange o livro, isto é, meios que servem para representar ou reproduzir determinado pensamento, independente de como ele se apresenta. Aí na parte 2 diz assim: o livro, assim entendido, apresenta um duplo aspecto. É primordialmente uma obra feita pelo homem, o resultado do seu trabalho intelectual, mas multiplicado em inúmeros exemplares, apresenta-se também como um dos inúmeros objetos criados pela civilização e capazes de, sobre ela, produzir efeito. Isso é, o próprio, isso é próprio de todo objeto que possua caráter corporal e que se organiza tecnicamente. Tá? Então não foi aquilo, né? O livro é o tipo e tal, é o tipo de unidade, né? A forma, melhor dizendo. Não foi isso que o Baudelaire disse. Tá? O Baudelaire apenas considera o livro um termo convencional, né? Para se chamar de documento, né? Para trazer essa intelectualidade da humanidade, digamos assim. Beleza? Então valeu. Assistam o documentário, conheçam um pouco mais do Baudelaire, da sua história, do seu legado, dos seus pensamentos, das suas visões de mundo, né? Porque as ideias dele chegam a nós até hoje através de coisas como a própria internet, né? Já que um dos sonhos do Baudelaire era levar informação para todo mundo, tá certo? Então aproveitem aí, assistam o documentário e valeu!